Olá, estudantes! Continuando a nossa playlist sobre hidrostática, temos essa questão aqui da UFPR, e essa é uma questão, pessoal, um pouquinho mais complicada, tá? Porque ela envolve uma espécie de quebra-cabeça. Esse é o tipo de questão que eu chamo de quebra-cabeça. É aquela questão que você, para resolver, você até resolve ela com uma equaçãozinha só, mas você vai ver que está sempre faltando uma peça. E aí você é obrigado a voltar algumas casinhas para poder ir atrás dessa peça que está faltando, tá? Então vocês vão ver na resolução aqui do que é que eu estou falando, tá? Quando chegar no final da questão, até faço um breve resumo disso aqui. Vamos à leitura do enunciado. Um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura e base com área 2,4 metros quadrados foi escolhido para guardar um produto líquido de massa específica, aí ele coloca o valor aqui, durante o enchimento. Quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metros em relação ao fundo do reservatório, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para o módulo da força máxima suportada pelo fundo do reservatório. Então vamos lá. Aqui ele está contando então a situação do reservatório que não aguentou a pressão hidrostática no fundo, tá? Eu vou fazer então o quê? Vou fazer um levantamento de dados para deixar tudo bem organizado, tá? Coloquei tudo aqui. E agora, depois de fazer o levantamento de dados, já vou sair fazendo conta? Não, primeiro eu preciso averiguar se esses dados estão coerentes entre si e se eu preciso transformar alguém, tá? No caso que eu preciso mexer aqui nas unidades da massa específica. Então aqui, ó, converti, tá bom? Tá convertido aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do princípio aqui matemático de como é que se calcula um volume, tá? O volume de um cilindro. Nesse caso, então, eu tenho πr ao quadrado vezes h. Reparem aqui no detalhe que essa aqui é a área da base. Então, se eu tenho a área da base, eu tenho base vezes altura. Base vezes altura. E aí isso sim forma um volume. Se eu for fazer a devida substituição, então, eu vou ter a base, está aqui, 2,4. A altura 1,8, está aqui nos dados. Vou multiplicar e vou ter 4,32. Esse é o meu volume. Com esse volume, eu posso ir para a equação da massa específica, tá? Para poder calcular a massa. Nesse caso aqui, se eu for isolar, o V que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Se eu for substituir pelos valores que estão aqui nos dados, eu vou ter então esses valores aqui, que quando eu multiplicar, eu vou ter 5.184 quilogramas. Já tenho a massa, é bastante coisa, né? Já tenho a massa. Agora que eu tenho a massa, eu finalmente posso finalizar a questão calculando a força. No caso aqui, força-peso, tá? A força exercida pelo líquido no fundo do reservatório. Então, nesse caso aqui, força em primeira instância é o quê? Massa vezes aceleração. De que aceleração estamos falando, professor? Nós estamos falando da aceleração da gravidade, tá? Estamos falando da aceleração da gravidade, que é a aceleração exercida no fundo, tá? No fundo do recipiente aqui, do reservatório. Se eu multiplicar, então, isso aqui por 10... eu vou ter, então, este valor aqui, que se eu for olhar nas alternativas, está entre 50.000 e 52.000, tá? Então, eu tenho 51.000 aqui, tá bom? No caso aqui, a letra D de dado. Gente, vocês podem ver, então, por que eu chamo, então, de questão quebra-cabeça. A questão se resolveria apenas usando a segunda lei de Newton. Olha aqui, apenas usando a segunda lei de Newton. Mas reparem que eu precisei recorrer às equações da hidrostática para poder ter as peças que estavam faltando aqui. Eu precisei recorrer à equação da massa específica para poder saber a massa. Mas para poder saber a massa, eu precisei primeiro saber o volume, tá? Então reparem que eu fui voltando sempre uma casinha para poder ter as pecinhas do meu quebra-cabeça para poder finalizar a questão, tá? Reparem que existem questões que são assim, existem questões que você precisa voltar sempre uma casinha para ir atrás de uma pecinha do quebra-cabeça que está faltando, tá bom? Foi o caso dessa questão aqui. Beleza, gente? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos.